você sabe tudo. A nossa geração está evoluindo, está chegando uma nova geração. E eu acho que vai ser muito mais difícil daqui para frente as pessoas acreditarem no Apocalipse, na volta de Jesus. Eu queria saber a sua opinião. A gente está vivendo tudo isso. São sinais? Vai ser mais difícil acreditar nesses sinais aqui para frente? Eu vou responder com uma palavra de um judeu, Yeshua, Jesus, que ele falava o seguinte: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A pergunta é retórica. A pergunta é retórica. E os sinais da volta dele, eu até acho que foi aqui que eu até falei isso. Ele fala de guerras, terremotos, eu falei, isso ainda não é o fim. Mas ele dá uma pista muito interessante, que Jesus dialogava com o rabinismo da sua época. Isso é interessante, que o pior erro do cristianismo foi esconder que Jesus era judeu. E na Idade Média, toda aquela perseguição, depois na Idade Moderna com a Inquisição Espanhola, Jesus dialogava com o judaísmo da época. E no judaísmo da época, nós temos isso preservado na tradição oral do Talmud. Embora o Talmud seja composto após Jesus, as tradições do Talmud são da época de Jesus. Você tem a escola de Shammai, Hillel, que são até anteriores a Jesus. É nesse sentido. E nessa tradição judaica dizia o seguinte: antes que o Messias venha, haverá dores de parto de uma mulher. Isso. Porque naquela época havia muito problema de mulher que morria quando dava à luz a criança nascia. Então, quando a mulher estava grávida para ganhar o bebê, era um misto de alegria e de angústia, porque ela pode morrer. Agora, quem é pai aqui, já acompanhou o nascimento de um bebê, sabe que a mulher, quando ela começa as contrações, sim, o bebê pode nascer em 2 horas ou 18 horas depois. Então Jesus falou que esses sinais que você falou seriam o princípio das dores, e no grego é as dores de parto. Tá certo? Então nós estamos vendo agora, nesse momento, mais uma contração profética desse mundo. Essa criança pode nascer agora ou daqui a 18 horas. Mas eu sei de uma coisa: a minha esposa, não temos filho ainda, mas o dia que ela engravidar, eu não vou esperar das 18 horas para ver. Na primeira contração, eu já vou correr para o hospital. Então eu não sei quanto tempo ela vai demorar da primeira contração até o nascimento da criança. Mas é interpretativo. A dor do parto não pode ser crianças sendo mortas com barbárie pelos terroristas e tal. Não é um pouco essa dor do parto? Porque, queira ou não queira, aquele filho veio de um parto. Não é um pouco interpretativo? Não, aí não é pelo seguinte, porque eu estou pegando a interpretação que eles davam na época. Ok. Tá certo? Se eu pegar uma de hoje e colocar lá, pode ser anacronismo. Mas você não está falando bobagem, porque Jesus falou: ai das que estiverem grávidas, né? E chorem por Raquel chorando seus filhos, e não há quem a console. E eu vou dizer mais. O que eu falo aqui, eu falo com muito cuidado e muito respeito pelas vítimas. E vocês sabem que eu tenho esse respeito. Sabe como é que se diz em hebraico martírio? Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, traduzindo ao pé da letra, é santificar o nome. Que nome? O nome do Rodrigo? O nome do Emílio? Não, o nome de Deus. Eu não digo que Deus quis essas mortes, mas uma vez que elas aconteceram, eu faço uma homenagem póstuma aos mártires que precisaram morrer para mostrar para o mundo que o Hamas é terrorista. Talvez é o que precisava para a ONU repensar, porque pela ONU o Hamas não é terrorismo. Porque o que acontece... Precisou alguém morrer para mostrar o que eles são. Demorou pra turma. Demorou, então são mártires. Mas o que acontece, viu, Rodrigo, que a gente vê com esse negócio da ciência, o homem sabe mais, o homem sabe tudo, a gente perdeu a ligação que a gente tinha com... Sim. Perdeu muito, principalmente o mundo ocidental, né? Por isso que a gente tá nessa enrascada, eu acho. Sim, não, o C.S. Lewis dizia que muitas tragédias que acontecem no mundo são o megafone de Deus gritando para uma população ensurdecida. Porque, convenhamos, é trágico, é terrível. Lógico. Mas se não tivesse acontecendo isso, a vida da gente ia ser só piada. Não, nada contra piada. Eu sempre digo, se o homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Obrigado. Mas vocês sabem, a vida não pode ficar só de piada, senão você não leva a sério. Pois é. E as pessoas não estão levando a vida a sério.